Irmãos, nós vamos começar hoje, então, nosso estudo. Nós falamos a semana passada sobre a importância da palavra de Deus, o começo de tudo, de como começou a nossa igreja, como que a igreja na época da reforma voltou para o cristianismo, que Jesus começou, que os apóstolos começaram ali na igreja primitiva. E eu queria que nós pensássemos hoje sobre a mensagem da Bíblia. Acho que é muito importante, antes de eu entender a Bíblia de uma forma minuciosa, eu preciso ter uma visão panorâmica da mensagem. Se eu entender isso, muitas coisas vão começar a entrar em ordem na minha vida. Então, eu dei um exemplo na semana passada sobre um quebra-cabeça. Para mim é o melhor exemplo que eu já tive. Sobre, você pega um quebra-cabeça e uma pedrinha de um quebra-cabeça de 1000 pedras para montar uma paisagem. Você pega aquilo, você não tem ideia de onde vai. Mas se você tiver uma ideia da imagem que ali propõe você montar, fica mais fácil. Então, se você pega uma pedrinha azul e é uma paisagem, isso aqui é o céu. Uma pedrinha verde, isso aqui é essa árvore. Então, é muito importante eu entender a mensagem da Bíblia para saber onde os textos estão. Porque o maior problema hoje, todas as heresias, todas as mentiras que pastores têm pregado, que igrejas têm pregado, coisas horripilantes, coisas que afastam as pessoas de Deus, todas essas pessoas se baseiam na Bíblia, para falarem essas coisas. Ou seja, ela pega um texto separado, e ela prova coisas absurdas. Agora, se eu entender o contexto da Bíblia, eu vou entender, peraí, isso aqui fica lá no Antigo Testamento. Quando Deus falou para guardar o sábado, está no Antigo Testamento, não é para hoje. Então eu vou começar a ficar crítico. E a coisa mais gostosa do mundo é quando o Pedro fala, eu consigo dar a razão da minha fé. A coisa mais importante de uma pessoa que frequenta uma igreja, é ela saber por que ela está naquela igreja. É ela saber, se Deus é tão importante na minha vida, por que Ele é importante na minha vida? E se eu estou na igreja presbiteriana, por que eu estou na igreja presbiteriana? Qual que é a razão de eu estar aqui? Então, a partir do momento que eu me torno crítico, e as igrejas que não têm base na Bíblia, não incentivam o povo a ser crítico, não incentiva. Porque se as pessoas começam a ser críticas, se o pastor começa a falar coisa fora da palavra, e ela começa a ver o que Deus está falando na Bíblia, ela questiona o que o pastor está falando. Então tem muito pastor que não incentiva as pessoas a serem críticas. E se alguém é crítico, às vezes é chamado de rebelde. Mas ela está criticando, não a pessoa do pastor, mas aquilo que ele está pregando. E se aquilo que ele está pregando está fora da palavra de Deus, você não tem que aceitar mesmo. Mas como que eu não vou aceitar se eu não conheço? Então, a partir do momento que eu começo a conhecer a Bíblia, eu ouço a pregação do pastor, eu sei por que eu estou nessa igreja, eu falo, puxa vida, ele está pregando a Bíblia. E por que eu sei que ele está pregando a Bíblia? Porque eu conheço a Bíblia. Qualquer coisa que alguém falar para você, você vai colocar no crivo da palavra de Deus. Então isso é ter maturidade espiritual. Então é isso que eu queria propor para vocês, tá? Nós conhecermos mais a fundo esse livro. Tem pessoas que estão há anos na igreja e nunca leram a Bíblia. Nunca leram. E muitas vezes não conseguem ler porque acham difíceis, justamente por não ter essa visão panorâmica, global. E a proposta é justamente essa, queremos passar isto para você, para que você realmente entenda, para que você realmente fique ciente do que esse livro tão importante pode fazer na tua vida, se você conhecer profundamente, tá certo? Então vamos começar pelo começo. Abre em Gênesis capítulo 1, o versículo 26 e o versículo 27. O primeiro livro da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher
os criou, a imagem de Deus. É interessante que quando Deus criou o homem, Ele começa falando o verbo aqui no plural. Presta atenção, não tinha ninguém, só Deus. A criação ainda estava no início. Aí quando Deus disse, façamos o homem, aqui você já começa a perceber as três pessoas da Trindade na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá em Gênesis. Jesus, Ele não nasceu, Ele foi concebido por Maria, porque Ele se tornou carne ali. Mas Ele, ali não foi criado, Ele já existia desde a eternidade. Então lá, na criação, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, já estavam criando o mundo. Agora, é interessante quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele não tem corpo. Deus, Ele é Espírito. João capítulo 4, 24 diz que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A adoração a Deus é algo espiritual, porque Deus é Espírito. O que faz Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele é Espírito. O que faz Deus ter todo o poder? Ele é Espírito. Aí quando coloca algumas coisas na Bíblia, por exemplo, Deus está sentado no trono, é uma linguagem humana, chama antropomórfica, uma linguagem com aspecto humano para a gente entender. Mas Deus não está sentado no trono porque Ele é Espírito. Mas a ideia é justamente essa, Ele domina sobre tudo. Então quando diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, diz que Deus criou o homem à sua forma espiritual. Então o que significa isto? Deus nos criou seres pessoais, a imagem de Deus. Deus é uma pessoa. Irmãos, prestem atenção nisso, Deus não é uma força. Deus não é uma força cósmica que rege o universo, Deus é uma pessoa. E o que faz eu poder ter comunhão com Deus, é que eu sou uma pessoa também. Porque Deus me criou à sua imagem. Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Então quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um relacionamento entre si, porque são pessoas, e Ele disse, vamos fazer o homem como nós, para que eles tenham comunhão conosco. É o que nos difere dos animais. Pelo fato de sermos como Deus, somos seres racionais, pensamos, volitivo, temos vontade própria, podemos escolher, e nós temos senso do certo e errado e queremos viver. Então a ideia de que somos como Deus, a imagem e semelhança dEle, é o que nos difere dos seres, dos outros animais. Porque nós somos pessoas, e você tem comunhão com pessoas. Você tem comunhão com quem está aí do teu lado porque é uma pessoa. Você tem uma comunhão com os teus amigos, com a tua família, porque são pessoas. E o que nos faz ter comunhão com Deus é justamente o fato de que Deus também é uma pessoa. Então Deus nos criou seres pessoais. A segunda coisa que é muito importante, Deus nos criou seres eternos. Deus é eterno. A grande diferença é que Deus, a eternidade dele é para trás e para frente. Ou seja, Deus nunca foi criado. Deus nunca começou a existir, Ele sempre existiu. Aí você pergunta para mim, mas como? Isso transcende o nosso conhecimento. Nós somos limitados a tempo e espaço. E Deus não. Deus não está limitado a tempo, Ele é eterno, e nem espaço, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então quando eu lido com as coisas de Deus, eu tenho que pensar o seguinte, eu estou lidando com coisas que vão além da minha compreensão. Se você conseguisse explicar Deus, Ele não seria Deus. Ele seria pequeno demais para conseguir ser explicado com a mente humana. Então o que faz Deus, Deus, é que nós não podemos compreendê-lo. Ele transcende nosso entendimento. Tem muitos questionamentos que você tem que chegar a uma conclusão, eu tenho que aceitar pela fé, porque isso aqui eu não consigo explicar. Tá? Então algumas coisas Deus nos revelou, outras não. Porque nós não temos capacidade de compreender isso. Então Deus nos fez seres eternos. Você está num corpo. Mas quando esse corpo morrer, quando ele acabar, o teu espírito que te dá vida, o teu espírito que faz com que você saiba quem você é, o que te dá identidade,
É aquilo que quem você é, a tua essência, é o teu espírito, que está ligado à tua alma, que é a tua mente, tuas emoções, a tua vontade, o corpo, a alma, o espírito. Então, quando você morrer, o corpo vai acabar, mas o espírito não. A pessoa é eterna. O maior equívoco de uma pessoa é quando ela quer colocar fim ao seu sofrimento, colocando fim à sua vida. Ela vai descobrir que 1 segundo depois, o sofrimento não acabou, porque ela continua viva. O corpo morreu, mas o espírito, a alma, continuam vivos. Então é muito importante entender isto. A Bíblia diz, em Eclesiastes, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então eu sou um ser que eu tenho um espírito, uma alma em um corpo. Meu espírito e a minha alma são eternos. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Por que eu sou eterno? Porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma pessoa e eu sou eterno. Tá certo? Abra em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Lá no Novo Testamento agora, vamos para lá. João capítulo 4. Quando você pegar a metade da Bíblia para frente lá, a segunda parte que é o Novo Testamento, você vai encontrar o quarto livro. Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho, capítulo 4, o versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que Deus abomina imagem de escultura? Por que Deus abomina isto? Porque a adoração que Ele estipulou para nós é em espírito. Porque Ele é espírito, Ele não é matéria. Eu não preciso de nada para exemplificá-lo. Eu não preciso de nada para materializá-lo. Porque Ele é espírito. Os adoradores de Deus têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Então, qual que é o grande problema do ser humano? Que eles fazem as coisas, ou nós, de uma forma geral, fazemos a coisa do jeito que nós achamos. Mas quando eu vou para Deus, e eu quero fazer do jeito dEle, eu começo a encontrar coisas que vão contra o que as pessoas fazem. Eu não posso ter uma imagem de escultura na minha frente, nem para lembrar nada a respeito de Deus. Porque Deus não é um ser palpável, Ele é espiritual, e a minha adoração Ele tem que ser espiritual. Base bíblica, João 4, 24, Deus é espírito. Então, quando Deus nos fez, Ele nos deu esse espírito, tá? Que habita em nós, é aquilo que nos faz ter comunhão com Deus, vida espiritual, é aquilo que nos faz sentir a paz, sentir o desejo de buscá-lo, aquele senso, que é uma prova que você tem um espírito dentro de você, é o senso que você tem de não querer morrer. Você sabe que vai morrer, mas você não quer morrer, você não pensa em morrer. Por quê? Porque o desejo de viver está em você. É uma prova de que o teu espírito é eterno. Porque esse Espírito que Deus colocou no teu coração, que está aí dentro de você, deseja morrer, deseja viver, não quer morrer. E é por isso que nós não aceitamos a morte. Não aceitamos a morte de entes queridos, não aceitamos. A questão eu tenho que colocar que é a ordem natural da vida, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas só que nós não fomos criados para morrer, queridos. Porque o Espírito que Deus colocou em nossos corações é eterno. E nós vamos descobrir isso quando nós morrermos e chegarmos no céu, na presença de Deus, e falar: puxa, eu estou vivo ainda. E sabe qual é a coisa mais gostosa do mundo? Quando a gente chegar lá e nós vermos as pessoas que nós perdemos aqui. E chegarmos lá e falar: agora estamos juntos para sempre. Porque esse foi o propósito de Deus. Essa foi a ideia de Deus. A eternidade. Porque somos a imagem e semelhança dEle. Então nosso espírito é isto. A nossa alma é a sede das nossas emoções. É aquilo que nos faz seres racionais, a imagem de Deus. Seres pensantes.
temos vontade própria e nós temos emoções. Então a alma está ligada a esses 3 pontos: a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Então isto está em nós. E o nosso corpo, que é essa casa onde nós temos a nossa matéria física, onde nós vivemos, onde ele vai com o tempo envelhecendo, enfim, é o nosso corpo. Agora, olha só, João, no capítulo 10. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com um plano, um propósito. João capítulo 10. Esse para mim é um dos versículos mais importantes para lançar luz sobre o propósito de nossas vidas. Eu quero incentivar você a grifar esse versículo. E é tão fácil de decorá-lo, porque João 10, 10. Então procure decorá-lo, tá? João 10, 10 fala sobre o plano de Deus para o homem. Aqui Jesus Cristo, Ele diz, o ladrão, esse ladrão é Satanás, tá? O diabo. Depois nós vamos estar estudando sobre isso também, sobre anjos, angiologia. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham plenamente, ou seja, tenha uma vida em abundância. Então, olha só, qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Este homem vai ter comunhão conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse homem vai ser eterno, e esse homem vai viver plenamente, vai viver de forma abundante. Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus para o homem não é o sofrimento. O propósito de Deus para o homem não é a morte. O propósito de Deus para o homem não é a alienação dele, longe dele. Aí o que nós podemos perceber? Que quando Jesus traz a ideia de vida plena, vida abundante, essa vida é caracterizada por 2 coisas. Primeiro, ela é eterna. Deus criou o homem para ser eterno, para não conhecer a morte. O propósito de Deus era este. A segunda coisa, essa vida eterna seria abundante, no sentido de ser cheia e plena de amor, de alegria, de paz. Aquela coisa gostosa de viver e viver bem. Eu acho fantástica a parte que Deus colocou Adão no paraíso, ali no Éden, lugar de delícias. E antes do pecado, que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, que desvirtuou e bagunçou toda a criação de Deus e todo o propósito de Deus para a humanidade, antes mesmo do pecado, quando Deus criou Adão e colocou ali, depois colocou Eva junto com ele, Adão trabalhava. Ele arava a terra, ele comia os frutos da terra. Presta atenção numa coisa, o trabalho foi criado por Deus para nos abençoar, como parte dessa vida abundante. O trabalho foi criado por Deus para que nós possamos ser pessoas felizes, realizadas, com propósito na vida. O que aconteceu depois é que Deus falou, a terra vai crescer abrolhos, vai crescer espinhos, vai ficar seca, árida, ou seja, a consequência do pecado é que o trabalho ficou difícil, ficou cansativo, ficou estressante, mas o trabalho é bênção de Deus criado antes do pecado, para satisfazer o ser humano nessa ideia de querer viver plenamente e abundantemente. Então isso é muito importante a entender. Agora, se eu olho para o mundo, a pergunta que vem é, por que o homem está tão longe dessa vida? Essa vida eterna, a gente morre. Essa vida abundante, parece que nós temos migalhas, porque sofremos muito, temos muitas frustrações na vida. O que nós podemos constatar disso? Irmãos, eu vou colocar uma coisa para você, o cristianismo, a palavra de Deus, ela nos dá tantas respostas simples para a vida, de como que a vida funciona, que as pessoas aí no mundo, os grandes filósofos, batem a cabeça e não chegam a conclusão nenhuma. Enquanto eu tiver humildade, por isso que Jesus ele fez uma oração fantástica, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra,
porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, e o Senhor revelou aos pequeninos. Mateus. Ou seja, eu sou privilegiado em conhecer os planos de Deus, coisa que tem muita gente inteligentíssima, catedrática aí fora, que não tem explicações por que o mundo está assim. Então, olha só o que aconteceu. O que impede o homem de viver assim é uma coisa que a Bíblia nos chama de pecado, tá? Tem um gráfico aqui que dá uma ideia interessante disso. Capítulo Gênesis 1 e 2, a primeira ideia da criação sem pecado. No capítulo 3, já entrou o pecado na humanidade. Então, Gênesis, no capítulo 3, até Apocalipse, conta a história deste homem perdido, deste homem que desviou do caminho, do alvo, onde Deus faz um projeto de restauração e de redenção na vida dele. Mas o que significa pecar? A palavra pecado, ela significa literalmente errar o alvo. Errar o alvo. Deus colocou para o homem a ideia reta da vida. Falou assim, olha, o meu plano para você é este, o caminho de Deus é este. É vida. Vida em abundância. Você vai ter uma vida eterna, você vai trabalhar feliz, você vai usufruir de toda a vida de forma abundante. Você vai ter a sua mulher, você vai ter o seu marido, você vai ter o seu lar, chamado Éden, lugar de delícias. Você vai ter paz, alegria, este é o caminho. Mas Deus colocou uma prova para este homem, dizendo o seguinte: você vai ficar aqui se você quiser. Eu vou dar um teste para você. Uma porta, para você sair daqui, deste paraíso, a hora que você quiser. Eu não vou te obrigar a ficar aqui. Tem uma árvore no centro do jardim. Essa árvore chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá tem um fruto. E o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Vida eterna, antagonicamente, morte espiritual. Vida eterna é o projeto que eu tenho para você, mas a escolha é tua. Você quer viver assim? Você vai ser muito feliz. Mas se você não quiser viver assim, você tem a opção. É só comer do fruto dessa árvore. Porque do dia que você comer, você vai morrer. Desde Gênesis, o homem continua desafiando Deus. Desde Gênesis. Deus disse isso, mas isso é muito radicalismo, eu vou fazer do meu jeito. Desde Gênesis. O espírito do orgulho invade o coração do homem. Desde Gênesis. Então o que aconteceu ali? Ele caiu em tentação e a partir dali ele errou o alvo. O pecado. O que é pecado? Errou o alvo. A partir dali entrou uma ideia de morte espiritual. Abra a tua Bíblia em Romanos, está em João, Atos, Romanos. Depois de João, Atos, Romanos. Conforme eu for pedindo para você abrir tua Bíblia, deixa aberta, tá? Não feche. Você vai ficar com a Bíblia aberta o tempo todo aqui nesse estudo. Então, quando abra em Romanos 3 e não feche mais, fique aí em Romanos 3, porque aí nós vamos para outro texto. O capítulo 3, o versículo 23, grife esse versículo. Pois todos pecaram e estão destituídos, estão carentes da glória de Deus. Todos erraram o alvo, todos seguiram um outro caminho, todos. O que aconteceu com Adão e Eva? Passou de uma forma, no cromossomos mesmo, na genética, o pecado para toda a humanidade. Então o que nós começamos a perceber aqui? Que o pecado, que foram escolhas nossas, e nós vamos ver o porquê isto. Hoje você vai ter uma ideia interessante da grande diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A grande diferença. Você sabe que é antes de Cristo e depois de Cristo, mas o que pauta essa grande diferença? Nós vamos ver hoje aqui, se Deus permitir. Uma coisa que é muito importante, que o que está acontecendo no mundo hoje não é projeto de Deus.
Mas o homem continua sendo tão orgulhoso, tão soberbo, que continua jogando a culpa de Deus, e para Deus de tudo de ruim que acontece na humanidade. Cai um avião não sei aonde, a culpa é de Deus. Morre não sei quem, a culpa é de Deus. Tem um acidente não sei aonde, é Deus. Por que que Deus deixa fazer isto? Por que que Deus permite que isso aconteça? Então hoje, a gente continua, mesmo com as nossas escolhas, e eu vou colocar uma coisa para você: estamos no mundo fadado, no mundo falido, e no mundo que está desviado de Deus. As pessoas já nascem assim. Então não se assuste, não se assuste se alguém morrer de câncer, não se assuste se alguém tiver um acidente, não se assuste, porque a culpa disso não é de Deus, não é de Deus. Então o que nós começamos a perceber? Que esse estado tem levado o homem a isto. Quantas vezes eu e você já tivemos uma situação mais ou menos parecida com essa? De tristeza profunda, de ansiedade profunda, de pensar em morrer, de querer morrer. Algumas pessoas aqui, provavelmente, devem já ter pensado em suicídio. O que está acontecendo? Esse desespero existencial, essa coisa ruim, tem levado as pessoas a querer algo para sanar essa dor. Por que você acha que drogas hoje é um problema social? Por causa desse vazio. E quando você fala em droga, não é só cocaína, não é só o crack, mas as pessoas estão se embriagando cada dia mais. Jovens estão aprendendo a beber cada vez mais cedo. Isso é o quê? Procura uma anestesia para essa dor. Por que as pessoas tomam drogas? Porque é bom. Faz com que ela saia da realidade. Saia deste mundo de sofrimento para um mundo alternativo. Aí depois as pessoas dizem, mas elas vão morrer. Sim. Mas só que na vida que essas pessoas estão, elas falam assim, eu vou morrer do meu jeito. Eu vou aliviar um pouco a minha dor. Vê se isso é vida. Não é isso que as pessoas têm procurado? Prisão, literalmente estão aprisionadas, literalmente estão num acesso de raiva, descontrole emocional. Quantas pessoas brutas, estressadas nós encontramos hoje na rua, dentro de casa. Você não consegue mais conversar com os teus queridos sem dar uma palavra de aspereza. Quantos casamentos acabam por causa disto? De pessoas que não valorizam o outro, mas por causa da falta de controle emocional. Lembra dessa foto? E as pessoas pensam, eu sou livre, eu quero fazer o que eu quero, não vou na igreja, porque a igreja põe cabresto, a igreja faz isso. Agora, isso aqui é ser livre? Ou isso aqui é ser escravo do mau humor? Ou isso aqui é ser escravo daquele sentimento ruim que vem, que você não pode controlar? Sabe o que é escravo? Escravo é que não tem vontade própria. Então quando a raiva, que eu não quero ter, mas eu tenho, eu sou escravo da raiva. Tem muita gente que não vem na igreja e pensa que é livre, e é muito mais escravo do que imagina. Então o que é isso? É o pecado. Pessoas sem tato, sem paciência. Assim é como as pessoas vê, ou como você se vê, e assim como o pecado realmente é. Não é assim? João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se você olhar no espelho, os teus olhos físicos vão ver isso aqui. Agora, se você tivesse uma lente com condições de olhar o teu coração, o estado original do homem, longe de Deus, é isso aqui. É isso aqui. Nós somos assim. Nós temos problemas sérios em nós. Por quê? Porque um dia o homem errou o alvo. É interessante que o pecado ele se manifesta de duas formas. De duas formas. As duas são letais, as duas são seríssimas,
e as duas são igualmente terríveis, igualmente terríveis. Uma é rebeldia ativa. O que é rebeldia ativa? É quando a pessoa diz, eu não acredito em Deus, eu não quero saber de Deus, eu revoltado contra Deus. Pessoas que não querem saber de nada, pessoas que têm problemas sérios na área da honestidade, pessoas que têm problemas sérios na ordem de aceitação, de contexto social, pessoas que não querem nada com Deus, e assumem isto. É uma rebeldia ativa, ela mostra de fato, eu sou assim, pronto. Uma pessoa bruta, uma pessoa estúpida, uma pessoa inacessível, eu sou assim, pronto. Mas tem uma outra igualmente complicada, e esta grande parte da população tem. É a indiferença passiva. Uma é a rebeldia ativa, e a outra é a indiferença passiva. Deus é tudo para mim, mas não faz nada para buscá-lo. Minha vida não seria nada sem Deus, mas não vem na igreja. Não viveria nunca um minuto sem Deus, mas é uma pessoa que mente, uma pessoa que passa os outros para trás. E o que é pior, vem à igreja. O que é pior, tem uma religião, mas é uma pessoa que não tem nada com Deus, nada com Deus. Então, o pecado, ele tem levado as pessoas a esses dois extremos, mas os dois são letais. Ou uma rebeldia ativa ou indiferença passiva. Os dois geram morte. Olha só Romanos capítulo 6, abra lá, o versículo 23. Romanos 6, meia dúzia, o versículo 23. Se você tiver uma caneta, grife esse versículo também. Diz assim, e até fácil para decorar, Romanos 3, 23 e agora Romanos 6, 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Até aí. Porque depois diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. O que é salário? Salário é uma coisa que eu recebo porque eu mereço, por ter trabalhado. Eu dou meu tempo, eu dou meu conhecimento, eu dou da minha capacidade física e intelectual durante um determinado tempo, prestando um serviço ou trabalhando por mês, enfim, chegou no final do mês, ou final do dia, ou no final daquele tempo ali que eu dei meu trabalho, eu ganho o que eu mereço, é meu, porque eu trabalhei por aquilo. Então, o que é salário? É aquilo que eu mereço. E o que diz aí? O salário do pecado é a morte. É o que eu mereço. Ou rebeldia ativa ou indiferença passiva. A Bíblia diz, eu mereço a morte. Qual que é a consequência do pecado na vida de uma pessoa? A morte. Em contrapartida diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito é presente. Presente eu não mereço e não pago nada para ter. Trabalho, o salário não, eu faço para ter. Presente eu não faço nada para ter. Simplesmente alguém se agradou de mim ou se agrada de mim e me dá um presente de graça. Então a vida eterna é um presente de graça, mas o salário do pecado, aquilo que eu mereço, é a morte. O que significa morte, queridos? Às vezes as pessoas pensam que morte é o final de tudo. A palavra morte, tanto no hebraico, a Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, a língua original da Bíblia. E depois, na época de Cristo, o koiné, a língua comum da época, era o grego, por causa de Alexandre o Grande, o império grego. Aí ficou a língua, a Grécia, tá? A língua comum grego. Então, Cristo, ele falava o hebraico, porque ele era israelita, mas todo mundo escrevia o grego, era a língua comum da época. Ninguém vivia sem o grego. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então, tanto em hebraico como em grego, a palavra morte significa separação. Não significa o final de tudo. Separação. O que é a morte? Separação. O que é a morte física? Já para eu pensar nisso? O espírito separa do corpo. O que dá vida a esse corpo é o nosso espírito. Eclesiastes.
o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Morte, separou. O espírito vai, o corpo sem vida acaba. Então morte não significa final de tudo, morte significa separação. O que é morte espiritual? O salário do pecado é a morte. Morte espiritual é isso aqui. Imagina a separação, imagina um abismo, onde Deus está de um lado e o homem do outro. Onde sem Deus eu não tenho vida e abundância. Sem Deus eu não tenho vida eterna. Sem Deus eu não tenho paz, não tenho alegria. Sem Deus eu não tenho felicidade. Sem Deus eu não tenho esperança. O que é morte? Sem Deus eu tenho tristezas, agonia, sou levado aos vícios, sou levado à indiferença passiva, sou levado ao engano. O que é isso? Morte. Então quando a Bíblia fala que vocês estavam mortos, você fala, mas eu nunca morri. Morte espiritual, separação. Então nosso corpo está separado de Deus, a nossa alma está separada de Deus, nosso espírito está separado de Deus. Como que eu preciso fazer para entender isso? Olha aqui para mim, presta muita atenção nisso. Isso aqui vai abrir tua cabeça, você não faz ideia, para você começar a entender a Bíblia. Se você entender o que eu vou dizer agora, você tem um grande caminho maravilhoso, pavimentado, para você descobrir as verdades maravilhosas da palavra de Deus. Por que que o homem está nesse estado de morte espiritual ou separação? Por quê? Porque foi consequência do acordo, do pacto, da aliança que Deus fez com o homem. Presta atenção numa coisa. Deus, Ele é o Deus das alianças. O que é aliança? Pacto, acordo, testamento. Deus, Ele chegou para Adão e Eva representavam ali a humanidade, toda a humanidade, todos os descendentes que viriam, bilhões de pessoas que viriam, estavam representadas ali. Então Deus fez um pacto com toda a humanidade em todos os tempos, com os primeiros homens, o primeiro homem e a primeira mulher ali. Pacto, fez um acordo, fez uma aliança. Deus representa na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o homem, Adão e Eva, representando a humanidade. Pacto, duas pessoas. Vamos pensar, esse pacto, ele é chamado na teologia de pacto das obras. Por quê? Porque Deus disse para o homem, você vai dominar sobre tudo, você vai cuidar do jardim, você vai me obedecer, ou seja, você vai fazer. E ele podia fazer as coisas boas, porque o homem era puro e tinha condições de fazer isso. Então você vai fazer as coisas para me agradar. A única coisa que eu coloco para você, não coma dessa árvore. Porque o dia que você comer, você vai quebrar o pacto. O dia que você comer isso, você vai morrer. Porque a minha parte no pacto, eu vou dar vida para você. Eu vou ser o teu Deus, eu vou te dar vida eterna, vou te dar paz, alegria. Essa é a minha parte no pacto. Mas a tua parte, você vai me obedecer, vai fazer tudo certo, você vai cuidar do jardim, você vai dominar sobre tudo e todos, você vai me honrar e me obedecer acima de tudo. Não coma dessa árvore. Pacto. Pensa numa aliança entre duas pessoas no casamento. Esse anel de ouro, ele se chama aliança, porque é o que ele representa. O anel de ouro não é aliança, ele representa uma aliança, por isso que ele se chama aliança, quando se coloca nesse dedo aqui. Mas é um anel de ouro, mas nós chamamos de aliança, por quê? Porque é um acordo entre duas partes, é uma palavra empenhada entre duas partes, é um testamento entre duas partes, é um compromisso entre duas partes. Então quando um homem olha para a mulher e diz, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero dar minha palavra,
minha palavra. Aí eles fazem um pacto, tá? E nesse pacto, eles dizem o seguinte: eu prometo que eu vou ser fiel. Eu prometo que eu vou cuidar de você. Eu prometo que eu vou te respeitar e te amar. Só para você ter uma ideia de como que o pecado entrou no coração do homem, que a grande maioria das pessoas de hoje não tem mais nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Hoje, para ter respaldo, papel assinado. Mas resolveu alguma coisa? Segurou o teu casamento esse papel assinado? Não. Não. Porque a palavra é o que determina o casamento. As pessoas não têm mais palavra. Promete ser fiel, mas trai. Promete cuidar, mas despreza. Promete amar, mas o cotidiano parece que vai deixando o relacionamento totalmente sem sal. Consequência do pecado no coração da pessoa. Eu prometo, é a natureza do pacto, da aliança. As condições. Eu prometo que eu serei fiel. E as condições? Na alegria e na tristeza. Na saúde ou na doença. Eu prometo. Na adversidade ou na bonança. Eu prometo. As condições. Em qualquer situação. Momentos bons ou ruins. E a duração desse pacto? Até que a morte nos separe. Então pensa bem antes de fazer uma aliança com alguém, porque esse até a morte nos separe pode ser muito tempo, viu? Pode ser muito tempo. Então fala assim, nós vamos ficar juntos até o final dos nossos dias. Então escolhe bem, porque pode ser muito tempo. Natureza do pacto, eu prometo. As condições do pacto, na alegria e na tristeza, sem circunstâncias, e a duração, até que a morte nos separe. Então isso aqui é o quê? É um pacto, é uma aliança. Então Deus, Ele fez esse pacto com o homem, com a humanidade. Eu serei o seu Deus, eu te abençoarei, é a minha parte no pacto. A tua parte, você vai me obedecer. A tua parte, você vai fazer coisas boas. Mas o que aconteceu? O homem pecou. A partir do momento que o homem pecou, ele errou o alvo. A partir do momento que ele pecou, esse pacto foi quebrado. Esse pacto foi nulo. O pacto das obras, que consistia no homem fazer as coisas para agradar Deus, não tem mais valor e sentido, porque o homem se tornou pecador. Ele está morto, separado de Deus. Então uma coisa que eu preciso entender, que o pecado fez com que o homem fosse morto, tivesse morto nos seus delitos e pecados. Olha só a sentença de Deus. Você não precisa abrir, só para você perceber isso aqui. A sentença de Deus, em Ezequiel 18:4. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, mas aquele que pecar é que morrerá. A pergunta é: você pecou? A sentença de Deus: estamos mortos. Sentença de Deus. Por quê? Porque esse pacto não tem mais valor em nossas vidas. O fazer. Qual que é o critério de Deus para você estar na presença de Deus? A perfeição. É por isso que Adão e Eva estavam na presença de Deus, eles eram perfeitos. Deus, na viração do dia à tarde, andava com eles no jardim. Imagina Deus ali, eu não sei como, ou ele assumiu uma forma humana, não sei, ou ele assumiu já uma forma de Cristo, a forma humana de Jesus, andando ali no jardim com eles. Imagina, na viração do dia, no final da tarde, Deus ia lá para conversar com Adão e Eva, pessoalmente: como é que foi o dia de vocês hoje? Deus ali. E por que Deus tinha essa comunhão gostosa com eles? Porque eles não tinham pecado. No dia que quebrou essa aliança, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Expulsou-os dali, como dizendo: vocês não vão ficar mais na minha presença.
Esse jardim maravilhoso, lugar de delícias, vai ser um grande problema na vida de vocês, porque isso aqui vocês não vão ter mais. Adão, por que você está escondido? Nu, com vergonha do Senhor. Mas quem foi que mostrou que você estava nu? Adão, o que você fez, Adão? Senhor, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Apontou para Eva. O que são os casamentos hoje? Você é muito difícil. Mas espera aí, eu prometi que eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Mas e a acusação agora? Acabou o Éden, ou seja, acabou Deus. Quando acaba Deus, começam as acusações. E presta atenção no que Adão falou. Foi a mulher que o Senhor me deu, viu? Eu não pedi não. Eu estava quietinho no meu canto aqui, cuidando da minha hortinha, dos meus bichinhos, aí o Senhor veio com ela, deu um sono profundo aí, até gostei, mas foi o Senhor que me deu. Quer dizer, se eu estou nessa enrascada aí, o Senhor tem uma parcela de culpa também. Não é assim que a gente faz? Mesma coisa. A gente joga a culpa nos outros e em Deus. Por que o Senhor me deixou casar? Oi? Foi Deus que te obrigou a casar? Deus te mandou um sonho, casa com esse cara aqui, RG tal, CPF tal, mora no tal endereço. Foi você que escolheu. Ah, escolhi errado. Problema teu. Não é de Deus a culpa. Mas Adão quis jogar a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Acusação. E Eva, o que você fez? Foi o diabo, aquela safada, aquela serpente. Por que você fez isso? Ah, eu não aguentei a tentação, não. Por que você adulterou? Ah, foi o diabo. Ah, gente, que diabo, nada. Você pecou porque você caiu. O homem até hoje não tem condição de assumir. Não assume. Espiritualiza tudo. A culpa é do diabo. O diabo não tem culpa de nada, não. Ele é culpado em te mostrar um caminho, mas você trilhou por ele porque você quis. A culpa de você ter caído em tentação não é do diabo, é tua, por causa das suas escolhas. Porque você podia falar, eu não vou entrar nisso não. Pronto. Então a partir daí, queridos, entrou o pecado no mundo. Você consegue pecar 3 vezes por dia? Pensamentos, ações e palavras? Vamos pensar você num tribunal. Vamos pensar você sendo julgado por Deus, por tudo aquilo que você fez. Vamos pensar você como réu. E nesse julgamento, se você pecou 3 vezes por dia, e um só pecado te afastaria da presença de Deus, mas vamos supor, vamos fazer uma conta rápida aqui. Um só já te levaria para longe dele, porque o padrão dele é a perfeição. Mas se você cometeu 3 pecados por dia, falou uma besteira, pensou uma besteira, ou fez uma besteira, tá bom? 3 pecados por dia. Em 1 ano, você vai ter cometido 1.095 pecados. Em 70 anos de vida, você vai ter cometido 76.650 pecados. E Deus vai julgar você por cada um deles, por causa do pacto das obras. Se eu estiver dentro do pacto das obras, eu não tenho nenhuma solução para a minha vida. O antigo pacto, ou pacto das obras, ou a antiga aliança, ou o antigo pacto, ou o antigo testamento, não pode me livrar da morte. Eu não vou nunca agradar a Deus por aquilo que eu faço, porque eu não consigo fazer o bem o tempo todo. Se você acha que vai para o céu porque você é honesto, um pecado só que você comete te afasta de Deus. Ninguém mais vai para o céu por causa de fazer coisas boas, porque nós não conseguimos fazer coisas boas. Quando eu olho a Bíblia e vejo o Antigo Testamento, o que eu percebo? Eu percebo um Deus muitas vezes muito bravo. Eu percebo um Deus que diz para Israel, entra naquela cidade e mata todo mundo. Mata todo mundo, criança, jovens, velhos, mata todo mundo.
Quando eu vejo o Antigo Testamento, eu vejo um menino que profanou o sábado, e pegaram-no e trouxeram para Moisés. Olha, ele trabalhou no dia de sábado. Um menino de 14 anos. Aí perguntaram para Moisés, o que a gente faz com ele? Eu vou conversar com Deus, ele vai dizer. Aí entrou na tenda da congregação e disse para Deus, Deus, o que eu faço com esse menino? E Deus olhou para Moisés e falou assim, matem-no. Apedrejem-no até ele morrer. Quando eu olho o Antigo Testamento, eu fico assustado. Quando eu olho o Antigo Testamento, eu fico assim, mas que Deus é este? Quando eu olho o Antigo Testamento, eu fico pensando, o Deus que eu sirvo não é esse Deus. E o grande problema é que a grande maioria da igreja, ou das igrejas de uma forma geral, por não estudarem, os pastores não estudarem, pega alguns textos do Antigo Testamento e joga tanto peso sobre a igreja, porque pega aquele texto que Deus mandou fogo do céu e consumiu todo mundo, pega aquele texto onde alguns meninos chamaram Eliseu de careca, e Eliseu amaldiçoou, veio uma ursa do campo, um grande urso, e comeu e matou todo mundo. E tem alguns pastores que pregam isso na igreja, dizendo que isto é Deus e é verdade. Imagina. Então, o que eu preciso entender? O Antigo Testamento, a antiga aliança, é uma consequência do que Adão e Eva fizeram. E a mensagem que todo o Antigo Testamento me traz é o seguinte: eu estou doente e eu não consigo agradar a Deus o tempo todo. Eu estou doente e eu preciso de um Salvador. Eu estou doente e eu preciso da misericórdia de Deus. Eu estou doente e preciso que esse Deus olhe para mim e me ajude de alguma forma. Então, todo o Antigo Testamento, Deus mostrava a sua raiva pelo pecado, a sua indignação pelo pecado, aquela coisa dizendo, vocês morreram, vocês pecaram, vocês vão ter que morrer. O salário do pecado é a morte. Mate um cordeiro, eu vou perdoar vocês por causa da morte daquele cordeiro. Pecado gera morte, mas faz esse sacrifício que eu vou perdoar vocês por causa desse sacrifício. Então, qual que foi toda a mensagem do Antigo Testamento? Eu vou mandar um Salvador para vocês. Eu vou mandar um Salvador para vocês. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, projeta para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento, leia nessa visão. Deus me vendo como eu sou. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, presta muita atenção nisso. Deus olha para a humanidade e vê pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas. E no Antigo Testamento, mata, acaba. Vem Jesus Cristo. Deus continua sendo o mesmo. Odeia o pecado. Mas só que Deus agora olha para a humanidade através de Cristo. Ele tem misericórdia, porque esse Jesus morreu no nosso lugar, para dizer para Deus, perdoa-os. Deus é o mesmo, só que o Antigo Testamento mostra sem Cristo, o Novo Testamento com Cristo. Esse é o assunto da semana que vem. A semana que vem nós vamos entender quem Jesus é, o que Ele fez, e a partir daí eu falar, a minha fé em Deus, a minha esperança em Deus é tudo, não porque eu faço as coisas certas, mas é porque eu creio em Jesus Cristo. E como fazer isso? Como entender isso? Então eu quero convidar você para não faltar semana que vem, para a gente continuar nesse assunto, termos uma ideia global
da mensagem da palavra de Deus. E a partir daí você vai começar a discernir bem o que é uma pregação no Antigo Testamento, no contexto do Antigo Testamento, e uma pregação do Novo Testamento no contexto do Novo Testamento. Eu posso e devo pregar no Antigo Testamento, mas dentro da interpretação do Novo Testamento. Então, isto é muito importante a entender. Está percebendo a importância de entender a Bíblia? Está percebendo a importância de estudar a Bíblia? Está percebendo a importância de você ficar aqui 1 hora ouvindo, para você pensar, puxa vida, é por isto. Conforme eu estudo, eu vou começando a ter as respostas, de coisas que eu não sei como é que funciona, porque então é por isso que o Antigo Testamento é assim. Você não faz ideia de onde Deus pode e quer te levar. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.